Como tabelionatos e cartórios têm se adaptado às novas mudanças da sociedade? Olá, eu sou a Adriana Saman e hoje no episódio do DunaCast eu vou conversar com Daniel Drissen Jr. O Daniel é uma pessoa que transita pelos tabelionatos do Brasil e é presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Paraná, e é o responsável pelo 4º tabelionato de notas aqui de Curitiba. É um assunto diferente, é um assunto que eu também vou aprender, né? Quero entender um pouco desse universo e é com muito prazer que eu recebo você, Daniel. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, Adriana. Obrigado. Obrigado por me receber aqui no seu podcast e espero conversar também, trocar informações e ensinamentos sobre o mercado imobiliário, sobre as novidades da nossa atividade notarial, o que o Colégio Notarial do Brasil vem fazendo nos últimos anos para modernizar, né, essa relação com o mercado imobiliário e com o cidadão brasileiro. E, enfim, estou à disposição para o que você quer, da maneira que você quiser conduzir, fique à vontade. Isso. É sempre bom, assim, eu digo que essa mesa podia ser qualquer outra mesa, né? O que dá um pouco de medo na gente é o microfone que fica na frente, amplifica a nossa voz, né? Mas vamos ter uma conversa muito orgânica, né? À medida que as curiosidades e as dúvidas forem aparecendo, as perguntas, eu vou ter uma série de perguntas para você aí. Fique à vontade. E então, antes da gente entrar nesse tema, eu vi que tem uma pauta bem interessante, a Isabela, sua assistente, me mandou. Eu queria saber um pouquinho de você, Daniel. Conta a sua história, em vez de ser atleta profissional, você resolveu mexer com cartório. Como é que foi? Como é que foi teu caminho? Tive uma lesão, né? Daí não consegui. Ia ser jogador de futebol, mas aí, né? Como é que foi esse caminho aí? Não, então, eu era advogado, né? Estudei na Universidade Federal do Paraná, Direito, e daí comecei a advogar. E advogava em vários setores, né? Um advogado iniciante. E dentro deles também o setor do mercado imobiliário, direito imobiliário. E aí surgiu a possibilidade, né? E os concursos de cartórios no Brasil estavam numa época que estavam sendo difundido e ampliado essa possibilidade de ingresso na carreira por concurso, né? Porque alguns estados há muito tempo não faziam concurso. E o estado do Paraná era um deles, então tinha um número maior de vagas e oportunidade, então era um momento de um crescimento de interesse nesse tipo de concurso. Isso foi em 2012, né? E aí em 2012 foi aberto um concurso para titulares de cartório aqui no estado do Paraná, então os concursos são estaduais, conforme vai vagando os cartórios, né? Então aquele cartório titular eventualmente faleceu ou perdeu a titularidade por algum motivo, aí é disponibilizado para um próximo concurso a nível estadual. Então é um concursado que toma posse daquele cartório. Isso. Através de concurso. Isso. Não existe mais aquela questão de passar de pai para filho. Né? Isso então, mudou faz pouco tempo, né? Na verdade, isso mudou na Constituição de 88. Só que assim, isso teve um monte de discussão, teve leis específicas que tratavam da matéria, leis federais, leis estaduais, enfim, isso a gente pode ficar conversando aqui um tempão se quiser, mas assim, para resumir, aqui no estado do Paraná teve um concurso em 2006 e depois teve o meu concurso que começou em 2012 e ele foi terminar em 2017, então levou 5 anos, né? Então eu advogava na época aqui em Curitiba e, enfim, tive a sorte, né, e a felicidade de passar nesse concurso e assumir um cartório aqui em Curitiba. Que é o 4º tabelionato. 4º tabelionato de notas. E daí, assim que ingressei na atividade, me associei no Colégio Notarial do Brasil, a Seção Paraná, que é a nossa associação dos tabeliães de notas. Tá? Então, é uma associação que tem representatividade a nível nacional. Então, tem o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que é composto pelas seções estaduais, que é aqui no Paraná. Hoje eu que presido. E aí vocês se juntam aos outros de outros estados e eventualmente vão para Brasília ou não? Não tem isso, essa... Não, exatamente. Assim, a sede é Brasília, né, que é do Conselho Federal, e um dos trabalhos mais importantes assim, do Colégio Notarial, tanto do Conselho Federal quanto estadual, é realmente trazer essas novidades, essas inovações tecnológicas
para que você consiga fazer um ato num tabelionato de notas com uma tecnologia, com um aplicativo, através de uma videoconferência, ou não precisa estar presencialmente dentro do cartório para resolver algum problema da sua vida civil. Então nós vamos começar por aí, porque aí como cidadã também tenho bastante interesse em saber. Cartório, para mim, vou falar como leiga. Assim, os corretores, as imobiliárias têm uma ligação muito mais próxima, né? Porque escrituras, documentos, procurações, o tempo todo, assim. Eu, como publicitária, tem só quando eu vou comprar ou vender um imóvel, aí sim, né, a gente entra. Mas tem tantos outros serviços, né, que um tabelionato presta, e me parece que assim, né, a ideia que eu tenho é aquela coisa antiga, aqueles carimbos, aqueles documentos desse tamanho, aquela pessoa desanimada, né, você com a senha, né, ai meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? Enfim, e eu acho que isso mudou muito, né? Sim. Não só com o advento da pandemia, mas com a própria tecnologia. O que é que está diferente? Que serviços vocês estão prestando hoje que eram de um jeito e agora estão de outro? Perfeito. Quero muito saber disso. Então, a questão tecnológica, né? Nós lançamos uma plataforma chamada eNotariado, e isso foi lançado também durante a pandemia. Ali no início da pandemia, já estava pronto para lançar, e isso acabou catalisando o lançamento, né? E é uma plataforma que hoje você consegue fazer 100% dos atos físicos no cartório, você tem o ato correspondente na plataforma do eNotariado. Então, ela é um aplicativo, né, que tem no seu smartphone, iOS, Android, e tem através de um site também, que é o enotariado.org.br. Então, lá você consegue fazer procuração, consegue fazer escritura, consegue fazer um reconhecimento de firma, consegue fazer uma autorização eletrônica para viagem, consegue fazer uma autorização eletrônica de doação de órgãos, enfim. Uma série de uma ata notarial, uma série de serviços, e 100% dos serviços físicos hoje num tabelionato de notas, num cartório, você consegue fazer remotamente da sua casa. Tudo via aplicativo. Tudo via aplicativo. Com base na tecnologia. Isso. E quais as seguranças que vocês dão, né? Em que lugares eu estou seguro? Hoje tem as assinaturas eletrônicas, né? Mas quais são os documentos que me asseguram? Porque a gente também está vivendo um momento de fraude gigantesco, né? Sim. Então todo mundo encontra, em contrapartida, um jeito de criar os mesmos documentos que você acha que são verdadeiros e que não são. Exatamente. Como é que a gente se protege disso? E essa foi uma das grandes preocupações, né? Porque cartório sempre foi um sinônimo de segurança. Sim. Né? Então, como a gente vai migrar para esse mundo digital e oferecer essa segurança para a população? Então, essa foi uma das grandes preocupações do Colégio Notarial. Então, hoje nós temos o nosso próprio certificado digital, que é o certificado digital notarizado, que é vinculado ao smartphone da pessoa. Então, a emissão desse certificado é gratuita. Então, qualquer cidadão consegue emitir esse certificado. Ele pode emitir presencialmente no cartório, mas ele também pode emitir remotamente. Então, às vezes, até a pessoa tem a vida dela aqui, mas ela está viajando e precisa assinar algum documento. Isso acontece muito. A pessoa está fora do Brasil e precisa assinar uma procuração, precisa assinar uma escritura. Né? Antigamente, você tinha que fazer a procuração antes de viajar, para deixar um representante. Hoje, você consegue assinar o ato por videoconferência através desse certificado. E esse certificado ele está vinculado ao smartphone da pessoa, e ele dá segurança porque ele tem os reconhecimentos dos padrões biométricos e faciais. A gente roda isso junto com uma base de dados do Senatran, e a gente, quando a pessoa utiliza esse aplicativo, a gente consegue gravar data e local que ela está. Então, consegue verificar. Por isso que ela é vinculada ao smartphone. Por exemplo, é diferente de um certificado digital. Alguns certificados digitais que são vinculados a um pendrive, assim, que a pessoa pode emprestar e a outra pessoa pode assinar por ela. Sim. Não, só a pessoa pode assinar com o seu celular. Então, se a pessoa está fora do Brasil, vai aparecer lá que ela assinou fora do Brasil aquele ato. Então, ela não deixou o certificado com uma outra pessoa aqui e assinou, entendeu? Então, esse argumento que talvez geraria um pouco de insegurança jurídica ali... Cai por terra, ele está segurado, né? Isso. A gente teve essa preocupação, né? Às vezes é uma marra mais que a gente tem que colocar no sistema, mas para gerar essa segurança, porque a gente está falando de confiança do cartório. Então, são instrumentos públicos, escrituras, que você pode fazer, né, de toda a natureza e qualquer valor
E de qualquer lugar. E de qualquer lugar. E assim, o que mudou, né? A gente... me peço desculpas novamente, que como eu não sou da área nem de direito, nem legal, nem, né, dessa parte burocrática, mas a gente sempre entende a questão dos tabelionatos, dos cartórios, como a burocracia das coisas, né? De ter assegurado os documentos, enfim. Com a mudança de comportamento, né, do próprio comportamento social, das pessoas dessa nova geração, que é tudo muito rápido, muito imediatista, né, as coisas são tudo por links, e enfim. O que mudou na história dos serviços, do cartório? Como é que você sente um pouco a mudança dessas novas gerações, dessa sociedade, em vista dos serviços que um tabelionato oferece? Essa modernização é uma exigência que a sociedade impõe, né? Então, se a gente não se modernizar, vai ficar para trás, né? Então, não só os tabelionatos de notas também criaram versões eletrônicas, modernas e centrais, ou as outras especialidades de cartório também. Então, hoje, o próprio registro civil, o próprio registro de imóveis. Então, no registro de imóveis, você faz a escritura conosco remotamente, você assina através de uma videoconferência e com certificado digital, e você consegue protocolar no registro de imóveis também eletronicamente através da central deles, né? Uhum. Então, da mesma forma, o protesto também você consegue protestar alguém remotamente. Então, no meu concurso lá, você passa do concurso para assumir uma serventia do extrajudicial. Uhum. Dentro dessa serventia do extrajudicial tem várias especialidades. O tabelionato de notas, o registro civil, o registro de imóveis, protesto, RTD. Então, todas as especialidades tiveram que arregaçar as mangas e ir atrás dessa modernização para oferecer esse serviço de maneira eletrônica e remota para o cidadão. Então, hoje, para os empresários, para os atores do mercado imobiliário, a diferença é sensível, assim, consegue fazer tudo do seu escritório, de casa. Isso requer um treinamento? Tipo, as pessoas da imobiliária já sabem lidar com isso? As pessoas do cartório, você tem menos funcionários hoje? Como é que funciona essa gestão, né? Porque, eventualmente, você tem ali o pessoal do mercado imobiliário, que a gente percebe assim, né? Muita gente aí há muito tempo, sim, 30, 40 anos, que está acostumada a fazer as coisas como sempre foram. Sim. Como é que esse conhecimento chega? Vocês têm tido dificuldade nesse diálogo? Assim, lógico que tem uma fase de adaptação, né? Então, tanto, né, às vezes não é nem externa, começa interno, né? Então, o próprio agente delegado tem que aprender a fazer, né? Então, treinamento de funcionários, outros cartórios, eventualmente do interior, que eventualmente não faço, mas assim, isso já está bem consolidado, porque o e-notariado já está há 4 anos no mercado. Já está há bastante tempo. Já fizemos mais de 1 milhão de atos já, então, no Brasil inteiro. Então, assim, em termos de preparação dos cartórios e das equipes, já é um processo que está mais consolidado, né? E você participa ativamente disso, não? Sim. Assim, nós participamos como associação, né? Sim. E eu participo dentro do cartório que eu sou titular diretamente, né? Então, a gente teve que fazer treinamentos, teve que preparar a equipe, teve que aprender a fazer, né? Isso reduziu o quadro de funcionários? Não, só substituiu funções. É isso. Eles tiveram que aprender a também modernizar a própria função, né? E aprender esse ofício novo, mas não acredito que teve uma redução, porque a responsabilidade continua grande, né? E você tem mais processos, né? Então, você precisa de colaboradores profissionais assim, bem preparados para poder assumir essa função. E no mercado imobiliário, eu acredito que muitos corretores, muitos incorporadores, construtores e compradores finais já utilizam, já sabem dessa ferramenta, mas assim, eu ainda acho que ainda está crescendo, né? Então... Sim, está tomando corpo, né? É uma coisa recente, né? Isso. 4 anos ainda é recente, né? É uma criança que está andando faz pouco tempo, né? E assim, e tem gente que prefere ir no cartório e assinar fisicamente, né? Então, isso também acontece. Então, você tem a possibilidade de fazer um ato híbrido, por exemplo. Então, eu estou comprando um imóvel de uma pessoa, eu como comprador... prefiro fazer por videoconferência. O vendedor
ele é mais antigo. Ele quer ir pessoalmente. Quer ir pessoalmente, né? Então, a gente consegue fazer esse ato híbrido. Então, no cartório imprimimos o traslado, a folha do livro para assinatura, o vendedor assina e, ao mesmo tempo, o comprador assina por videoconferência. Então, é possível fazer essas questões. Não, são 2 vendedores que precisam assinar, né? Irmãos ou marido e mulher. E aí um tá viajando e o outro tá aqui. Também é possível. Sim. Nossa, você, como é que fala? Reduz um monte de tempo, né? Isso. Acho que documentos que talvez levasse 3 meses para serem assinados, porque você tem toda essa logística que não se combinava, hoje você consegue assinar em um dia. Exatamente. Tudo ficou rápido. Exatamente. Bacana. E deixa eu te falar uma coisa. Em termos de documentos, mudou alguma coisa? Eu vi na tua pauta e algumas coisas me chamaram a atenção. Eu vou começar pelas menos interessantes, porque eu quero chegar na do namoro. Essa me interessa por curiosidade, assim, né? Sim. Porque parece que o teor dos documentos e a existência de novos documentos a serem, né, notariados, ele tá diferente. À medida que a sociedade muda, novos documentos surgem, né? Perfeito. O que está surgindo aí de novo que não existia antes? Então, nós assim, presenciamos um movimento grande de extrajudicialização, que a gente chama. Que é você tirar uma grande pauta do judiciário, pelo judiciário ser um pouco mais moroso, né, ter muitos processos judiciais, e levar isso para o extrajudicial, que é o cartório. Tá? Então, esse movimento que a gente chama de extrajudicialização, algumas pessoas chamam de desjudicialização, é um movimento que a gente está presenciando cada vez mais forte. Em que áreas? Então, por exemplo, isso começou um dos capítulos importantes disso foi em 2007, que veio uma lei autorizando as pessoas a fazerem inventários e divórcios com partilha direto no tabelionato de notas. Verdade. Então, antes de 2007, para você se divorciar... Tinha que ir para a lei, né? Ou para você fazer o inventário, você precisa ajuizar uma ação, né? Então, ir perante um juiz e fazer a partilha, fazer o divórcio. E desde 2007, isso... passou para os cartórios. Isso é possível fazer no tabelionato de notas. E aí, esse ano, teve uma alteração interessante com relação a isso, porque até esse ano você só conseguia fazer isso quando você não tinha herdeiros ou filhos menores ou incapazes. E o CNJ autorizou, então isso é uma alteração super recente, né? Tem um pouco mais de 30 dias, que hoje você consegue fazer inventário com um herdeiro menor ou incapaz. Lógico que nesse caso, direto no tabelionato. Nesse caso, a partilha tem que ser ideal. Então, por exemplo, o falecido tinha 3 imóveis e 2 filhos. Um desses filhos é menor de idade. Então, até o mês passado, você tinha que, nesse caso, ajuizar uma ação. Agora não, você pode fazer direto no tabelionato. Pode fazer direto no tabelionato. Lógico que daí a partilha vai ter que ser ideal, ou seja, os 3 bens que ele tiver vão ter que ser divididos em partes iguais para os 2 filhos. Isso, não pode ter prejuízo para o herdeiro menor ou incapaz. E é um procedimento que tem a participação do Ministério Público, mesmo no extrajudicial. Então, a gente manda para o Ministério Público homologa e o ato é concluído. Mas, e sempre com a participação de um advogado, né? Então... E você acha que essa mudança vem por conta do sistema judiciário estar muito... vamos dizer, a gente já sabe, né? Abarrotado, ele está... tirar essa área de compressão do sistema judiciário né? Vamos dizer assim, descentralizar essas ações para que tenha essa celeridade? Ou foi algum outro motivo que fez com que a lei, né... Então, a gente tem muitos processos, né, judiciais no Brasil. Então, existe uma cultura da judicialização no Brasil que esse movimento mais moderno está tentando retirar essa característica no sentido de você conseguir resolver muitos desses problemas, desses conflitos no extrajudicial. Então, hoje em dia, você tem possibilidade de fazer uso capião extrajudicial. Então, é uma coisa que antigamente era inimaginável. Você fazer uso capião era uma ação judicial. Hoje existe um procedimento de uso capião extrajudicial. Então, é um procedimento que passa pelo tabelionato de notas. Mas tem validade jurídica. Sim. Transfere. Né? É como se fosse alguma coisa homologada por um juiz. É a mesma coisa. Tem a mesma, né? A mesma precisão. Isso.
vai ser registrado, vai estar lá na matrícula do imóvel constando que foi feito um procedimento de, nesse caso, uso capião extrajudicial, mas tem N outros, tem adjudicação compulsória extrajudicial, enfim, tem vários procedimentos que nos últimos anos saíram do judicial, não é que saíram, eles abriram a possibilidade de você fazer no extrajudicial. Se a pessoa quiser fazer no judicial, pode. Sempre, né? Mas se ela quiser ser segurada por um cartório, por um tabelionato... Pode também, provavelmente, muito mais rápido, né? Sem a morosidade do processo jurídico dentro dessas pilhas insolúveis. Para você fazer no extrajudicial, dependendo, cada caso vai ter que preencher os requisitos necessários para aquele caso, mas a tendência é cada vez aumentar mais o número de possibilidades, de serviços e esses requisitos também se ampliarem, como aconteceu, por exemplo, no inventário extrajudicial, que primeiro tinha que estar só com herdeiros maiores capazes, e agora já consegue fazer com o menor, e assim vai. Vai avançando, isso, né? Isso. E o que tá parecendo de diferente, assim? Coisas que vocês nunca fizeram e que alguém pede para fazer um acordo extrajudicial ou assegurar uma situação extrajudicial? Nossa, tem muita novidade, tá? Tem muita novidade. Quero saber. Então, assim, tem alguns casos que o próprio ordenamento e a jurisprudência ou a doutrina vai avançando, né? Então... pacto antinupcial a gente faz, né? Então, por exemplo, detalhes novos dos pactos antinupciais. Antinupciais? Isso. O pacto antinupcial. Isso, antes de casar. Para eleger o regime de bens, né? Então... Sim. Então, existem inovações nesse sentido. O próprio contrato de namoro, que é o que você falou também, tá? Como é que é? Eu quero saber contrato de namoro, porque a gente gosta de uma fofoca, assim, um babado no meio dessa história burocrática toda. Sim. Então, a gente vê, né, que principalmente gente que tá, né, que já é muito abastado, quer proteger os bens, ou acho que tem até questões do comportamento, né? Pode ser relação aberta, fechada, traição, não traição. Eu acho que isso fala muito do nosso mundo contemporâneo. Sim. Por isso que eu quero ouvir, porque não é só a fofoquinha, mas assim, traduz o comportamento das pessoas, né? Hoje. Perfeito. E eu acho que seria legal, acho que todo mundo quer saber um pouquinho. Vamos lá. Não, porque a sociedade vai evoluindo e a gente tem que... Os instrumentos jurídicos também tem que evoluir, né? Então, hoje você tem a questão da união estável, tá? Então, a união estável você pode fazer por escritura, num tabelionato de notas, é recomendado que faça assim, e que leve para registro. Mas muitas vezes a pessoa tem um relacionamento afetivo com uma outra pessoa e não necessariamente ela quer que configure a união estável. Então, como a união estável é uma situação de fato, não é porque eles fizeram a escritura de união estável que tem a união estável, ela existe independente da formalização. Muitas pessoas querem fazer um instrumento para manifestar expressamente de que, eu tenho essa relação e eu entendo que essa relação não configura união estável. E aí que entra o contrato de namoro. Então, eu tô namorando com aquela pessoa. E te protege do quê, exatamente? Você ter uma união estável tem consequências patrimoniais, né? Tem consequências sucessórias, são consequências graves, né? Porque essa também foi uma evolução da jurisprudência nos últimos anos no Brasil. Ela trouxe uma maior semelhança da união estável com o casamento. Então, até o artigo 1790, lá, que tratava da sucessão da união estável, foi considerado inconstitucional pelo STF. E, em consequência disso, ele tornou mais parecido, mais igual às consequências sucessórias de quem tem união estável para quem tem um casamento. Então, a união estável, ela tem uma consequência gravíssima, né? Então, se você... Um comprometimento, né? Com tudo que está sendo manejado naquela vida a dois, né? Isso. Se você não formaliza uma união estável, ela tem regime de comunhão parcial de bens. Então, tudo que é adquirido a partir daquela data que foi configurado... Pertence aos dois. Pertence aos dois. E a partir do momento que você tem uma união estável, o seu companheiro é seu herdeiro. Por isso que tem consequências sucessórias. Sim. Então, muitas vezes as pessoas têm um relacionamento e às vezes não querem, né? Os dois, em consenso, não quer que configure a união estável. Então... Aí entra o contrato de namoro com essas bases. Isso. Tá? E é só em relação a bens, a sucessão, a ter ou não coisas, a herdar... ou passa por comportamentos também? Essas são as consequências mais graves jurídicas, né? De você não fazer o contrato de namoro e se tornar companheiro uma união estável, né?
Mas dentro do contrato de namoro e também dentro da própria escritura de união estável, como também no pacto antinupcial, você também pode fazer algumas regrinhas de comportamento, né? Multa para traição, esse tipo de coisa. Tem isso? É possível fazer. E tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas é uma traição comprovada? Ou uma assim, suspeita? Até onde ir, né? Se for só uma suspeita, paga tanto. Se for concretizado, não. Vamos colocar aí. For uma fofoca, é metade. Não, Se fizer um filho, aí é mais ainda. Não, assim, chegam alguns casos peculiares, assim, mas aí óbvio que a gente vai orienta as partes e a gente vai também até a instrumentalização e daí depois de lá, logicamente que é uma questão jurídica que vai ser decidida na justiça, né, e tal. Mas assim, desse tipo de situação pode ocorrer, tanto no contrato de namoro, no união estável e no pacto antinupcial, né? Isso é bem comum assim nos Estados Unidos, né? Tem essas histórias fantasiosas que as celebridades fazem esses tipos de acordos, né? Então, mas é isso, é a evolução do instituto. Então, né? O que me parece que assim, que o diálogo, né, entre as leis, as normas e a vida das pessoas começa a ficar muito mais personalizada, né? Eu não preciso seguir uma regra imposta por um código penal assim assado, não no sentido de não cumprir a lei, mas pode ser que eu tenha uma situação particular que tem que ser estabelecida dentro de um combinado e que é muito minha. E aí o cartório, né, o tabelionato entra nesse lugar. Sim. Diz, vamos olhar para o teu caso. O que acontece? Não, a gente tem um namoro assim, assado, e tem... Enfim, e eu fico pensando em outras variáveis, porque quando a gente vende imóveis, a gente fica muito nesse universo, nesse cenário das vidas individuais, das necessidades de cada pessoa, e usa isso como argumento até para venda. Então Exatamente. tem o pet, tem a pessoa separada, só que isso tudo antes de ser um lugar de vida, né, de dia a dia, isso passa por uma questão legal. Sim. E eu tô com essa pergunta, assim, em relação... A gente viu o crescimento de pets, né? Uma coisa assim, todo mundo tem. Isso passa pelo tabelionato? Tem alguma coisa que já apareceu para você? Não, isso acontece, por exemplo, nos divórcios, né? Principalmente. Pois como é que funciona isso? Porque quando você faz o divórcio extrajudicial e às vezes a pessoa não tem filhos e querem fazer a partilha dos bens ali, mas tem o pet para resolver. E aí, às vezes, guarda compartilhada, tem isso? Tem guarda compartilhada, às vezes uma dos cônjuges, né, que estão se divorciando precisa pagar uma ajuda de custo para manutenção. Uma pensão. Como se fosse isso. Para comprar ração, para comprar caminha, para ir no veterinário, já tem isso. É relativamente comum, tá? E assim, se você já quiser estabelecer esse regramento já no início da relação, ou a partir do momento que você está formalizando essa relação, até no contrato de namoro ou numa união estável, você conseguiria fazer isso. Mas geralmente essa questão do pet aparece pra gente nos divórcios ou dissolução de união estável, né? Que é feita por escritura pública e aí tem que resolver essa questão do pet e isso aí aparece com certa frequência. E aí, assim, né, falando um pouco desse olhar para o comportamento, né? Como é que tá o cenário dos divórcios, das separações? Então, assim, a gente teve toda essa história, né? Onde não existia isso, depois começou a existir lá na década de 60, 70. Isso foi se consolidando 80, 90. E hoje, né, a gente tá com relações muito mais... Tem os livros aí, fluidas, líquidas, né? Tem o povo que escreve sobre isso. Sim, sim. Mas a gente entende que é uma sociedade muito mais volátil, principalmente essa meninada nova, que não tá estabelecendo nada muito perene, muito fixo, né? Sim. Tudo, o trabalho, as relações, a casa, tudo é um lugar transitório, né? Nada tem um lugar muito permanente. Isso impacta no que acontece com vocês ali? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, e a gente viu durante a pandemia, assim, logo no início da pandemia não, mas um pouco depois da pandemia, um aumento no número, né, de divórcios. E dissolução de união estável. E aí, assim, tudo leva também para esse aumento, esse comportamento social que você falou, também a facilidade de você fazer no extrajudicial, então você não precisa ajuizar uma ação, né? E da mesma forma também essa evolução das formas de relacionamento, né? Aí o nosso ordenamento também precisa evoluir para isso, né? Então... Aí você tá falando do quê? Relações homossexuais? Não, assim, a relação homossexual hoje é normal. Normal, né? E você não tem restrição nenhuma para fazer nenhum contrato de namoro ou união estável. E são frequentes? São frequentes. Isso tem aumentado? Assim, é que já...
nos últimos 7 anos que eu sou titular ali, assim, isso já é normal, assim, né? Não vi um aumento disso aí. Tem uma procura, uma discussão conceitual com relação às relações de poliamor, né? Então, isso que eu ia falar, a coisa do trisal, né? Porque a gente percebe, essa geração traz isso, essa realidade. Sim. Como é que vocês manejam isso, se comportam diante disso? Isso ainda é um Isso é muito novo para vocês, inclusive, isso, né? Então, isso é um tema polêmico ainda, tá? Porque o ordenamento jurídico brasileiro ainda não apresentou uma solução para como a gente resolver essa questão, por exemplo, patrimonial e sucessória disso. Uhum. Então, assim, no Brasil já teve uma ou outra escritura de união estável para situações de mais de 2 parceiros. Isso. Mas, assim, não é algo comum e não é algo que a gente consiga fazer, assim, sabe? Então, e para isso especificamente, eu aconselho procurar o judiciário, tá? Porque daí você tem a tutela judicial, como a gente não tem a solução, porque como que eu vou definir que eventualmente numa partilha vai ficar 1/3 para cada um? Ou sim, a conta vai ficar... Uma pessoa vai ficar com 60, outra vai ficar com 40, então... Qual critério, né? Isso. Então, eu acho que para isso ainda a tutela judicial é a melhor solução. A partir do momento que a gente tiver o regramento, né? Seja através de lei, seja através de algum ato normativo, aí a gente consiga fazer isso. Então, hoje no cartório a gente não faz, tá? Então, já teve o início desse movimento. É muito embrionário isso, né? Isso. Uma formação que, né? E talvez seja sempre um lugar de exceção, né? Sim. Vamos ver como é que essa sociedade se resolve, a gente não sabe. Sim. E eu queria ainda falar um pouquinho do cenário, né? Das pessoas, né? Uhum. Falando um pouco da terceira idade. A terceira idade tá aí vindo, né? As pessoas envelhecendo e morrendo cada vez mais, né? E aí, eu sempre tenho essa curiosidade, né? Eu ouço muito as histórias assim, né? Dessa turma que vai atingindo os 90, os 100 e entra num lugar de insanidade, e aí a família já quer se mobilizar para garantir os bens, para garantir. Aí o próprio idoso fala: não, peraí, eu tô bem, eu tô olhando, o que tá acontecendo? É assim, a gente sabe, né? Como é que é esse envelhecimento da população mediante essas questões jurídicas, patrimoniais, de herança? Como é que vocês estão olhando para isso? Assim, um bom planejamento sucessório, ele passa por um tabelionato de notas, né? Então, porque no tabelionato de notas nós fazemos o testamento público, né? Que é a forma de testamento que dá mais segurança para a família, para o testador, porque é protegido, porque tem sigilo, né? Então só o próprio testador pode pegar uma certidão em vida, ou ele falecendo com a certidão de óbito, aí realmente se torna público, e essas informações da existência desse testamento ficam numa central gerida pelo colégio notarial, que quando uma pessoa for fazer o inventário desse falecido que fez o testamento, ou enfim, se ele não sabe se fez ou não, mas ele é obrigado a tirar uma certidão dessa central, sempre. Uhum. Então, mesmo que alguém não conte para ninguém que ele fez um testamento e deixou, por exemplo, sei lá, 20% para um hospital, né? E ele não quer que a família saiba. Então, ele consegue fazer o testamento, não fala para ninguém. Ele faleceu, o filho foi lá e tentou fazer o inventário. Ele vai ser obrigado a tirar uma certidão dessa central, e lá vai constar a existência. Dessa doação. Constando a existência, vai ter que respeitar o disposto no testamento. Então, o testamento público é uma ferramenta relativamente barata aqui no estado do Paraná, e que é um instrumento muito útil assim, para planejamento sucessório. Então, a gente vê isso, um crescimento nessa demanda de testamentos. É bem importante, porque você consegue não só decidir para onde vai o seu patrimônio, mas em percentuais, talvez colocar algumas cláusulas de proteção. Então, você consegue colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Então, aí você garante que aquele filho seu que hoje é solteiro, por exemplo, receba a integralidade do seu bem, mesmo que ele se case com o meio universal, por exemplo. Tá? Então, entendi. Às vezes ele se antecipa, né? Às vezes ele se casa depois que você faleceu, né? Então, e você não sabe
como que vai ser o dia da manhã. E aí, às vezes, ele escolhe esse regime de bens como é universal. Não é a regra, mas é raro, mas acontece. E você... E é engraçado porque o brasileiro, ele não tem esse hábito, né? De planejar, né? De planejar e de entender que, assim, se um dia, né, ele não estiver mais aqui, ele morrer, Sim. né? E que isso também faz parte dessa organização, até evitando litígios, brigas, né? Sim. Porque historicamente a gente sabe, tem livros, romances, filmes sobre isso, né? Exatamente. Que assim, morreu a pessoa e deixou os bens e não deixou claro, né? Exatamente. Como é que esses documentos estão, quem pertence a quem. Sim. Aí você começa destruindo famílias, né? E você pode começar esse planejamento em vida, né? Então você pode fazer doações com reserva de usufruto, por exemplo, que também passa pelo tabelionato. Sim. É relativamente comum e é interessante porque você recolhe só metade do imposto e depois a outra metade você tem a opção de recolher quando do falecimento ou da renúncia desse usufruto. Então a pessoa continua usufruindo daquele bem, né? Então ela continua morando, ou se está alugado, é ela que recebe os aluguéis, porque são usufrutos. Sim. Então, o planejamento sucessório, ele passa pelo tabelionato. Então, se você tem alguma dúvida sobre um planejamento sucessório, lógico, procure um advogado que vai lhe assessorar também, mas você pode conversar com o seu tabelião, porque muitos dos atos que você for fazer nesse sentido vai passar pelo tabelionato. E não só o planejamento sucessório, mas você falou também sobre a questão da capacidade, às vezes, e até planejamento de como que a pessoa vai planejar esse... Isso. E eu fico pensando mesmo, assim, numa condição real, né, da nossa sociedade hoje, muita gente adoecendo e em vista da longevidade, como a gente está alcançando idades inimagináveis até outro dia, né, de 100 anos e tal... Poxa, você perde a memória, se você tem alguma complicação, se lá pelos 80 e pouco começa, né, a trazer um quadro mais senil. Quer dizer, como é que você vai se movimentar aí dentro daquilo que você achava justo, dentro daquilo que você conquistou, como é que você vai estabelecer os critérios, né, para uma divisão, ou para uma doação, ou abrir mão de alguma coisa, ou compra e venda. Aí você entra num lugar muito complicado, né? Que acho que o tabelionato, quando é procurado, né, anteriormente, junto com um advogado, você organiza. Exatamente. E é uma realidade, não dá para negar, né? Sim. Toda a família hoje tem alguém ali que, puxa, minha tia tá com Alzheimer, meu pai tá começando a... E o americano é muito prático, né? Sim. O americano, ele sabe disso, ele já faz, ele já contrata, ele já tem todos os documentos ali, tem uma pasta. O brasileiro, a gente acha que esse dia nunca vai chegar, né? Exatamente. Sempre vive num lugar mais romântico, né? Exatamente. Enfim, mas tá aí, né? Os recursos estão aí, né, Daniel? Sim. E no tabelionato de notas, com assessoria de um advogado, eventualmente até um médico, você pode fazer um planejamento também disso, né? Você pode fazer o testamento vital, que você pode escolher quais procedimentos invasivos você não quer que sejam feitos no seu corpo. Então, tem isso também. E aí você pode escolher uma pessoa para fazer a gestão ali, pelo menos dessa transição patrimonial, que a gente chama de mandato duradouro. Isso no testamento vital, né? Que são essas diretivas antecipadas de vontade, né, que a gente chama de DAV. Diretivas antecipadas de vontade, DAV, existe isso. Olha que espetáculo, nunca soube disso. É num tabelionato de notas que você faz. Você faz. Tá? Isso é super importante também, tá? Então você... Eu queria fazer isso já pra mim. Alguém que direcionasse antecipadamente todas as minhas... Isso. E aí você consegue fazer essa previsão, né, de quais procedimentos médicos você não quer que sejam adotados. E também algumas questões patrimoniais que você já pode encaminhar, né? Porque hoje no ordenamento brasileiro, se a pessoa perde a capacidade, ela nem a procuração, né, tem mais validade. Então, sim. Então, se você outorgou uma procuração para alguém resolver algum problema seu, a partir do momento que você perdeu a capacidade, a procuração também perdeu a validade. Olha só. Então, isso é importante. Então, não há tá vendo? É mais complicado do que a gente imagina, né? Sim, sem dúvida. Um documento perde a validade, imagina? Isso é um tema bem sensível, assim. Então, nessas diretivas antecipadas de vontade, você consegue direcionar algumas questões. Por exemplo, assim, então eu elejo essa pessoa para eventualmente pagar os custos do meu tratamento, para tomar algumas decisões, sejam essas ou aquelas, né? Isso. Tem a sua confiança, né? A gente chama de testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Isso também é feito no tabelionato. Que massa. E a gente consegue também fazer o que é um produto recente do Colégio Notarial, que é a autorização eletrônica de doação de órgãos. Pois é, a Isabela estava me falando. Isso é bem interessante também. Então, isso é uma novidade que foi feita em parceria
do Colégio Notarial com o CNJ. Então, é uma manifestação de vontade que a pessoa faz, né, em vida, dizendo que ela, de fato, quer ser doadora de órgãos. E isso ela faz através do aplicativo ou através do site. E lá ela vai escolher quais órgãos ela quer doar. Então, ela pode escolher se ela quer doar todos ou se ela quer doar algum, ou se algum ela não quer doar. Então, e aí, faz uma videoconferência com o tabelionato de notas de sua preferência e fica registrada essa manifestação de vontade. Por que isso é importante? Assim? Porque a doação de órgãos, ela é uma decisão final da família e continua sendo, né? Mesmo com essa manifestação de vontade. Só que o que acontece? Com aquele momento, aquele momento sensível, né, de luto, Sim. que a pessoa tem que decidir, a família tem que decidir. Tá todo mundo muito vulnerável, né? Muito comprometido com a situação. E é um momento que minutos e horas fazem toda a diferença, né? Coração, fígado para a viabilidade de um transplante, né? E aí, se tem alguma divergência na família, não, um filho fala, não, meu pai falou pra mim que queria ser doador. Aí o outro fala, não, meu pai não... Mas teve uma conversa entre numa pescaria que diz que não. Aqui no hospital, aqui no último hora, ele falou que... desistiu. Isso. Então, assim, você tem acesso a um documento, né, registrado. Feito pela pessoa, né? A doadora. E essa autorização é totalmente gratuita, tá? Olha só. Então, o possível doador não paga nada para o cartório fazer e a gente disponibiliza o acesso dessas centrais para os hospitais e para os médicos. Então, o próprio médico, identificando um potencial doador, ele acessa essa central pelos dados desse paciente e pode informar a família, porque às vezes nem a família sabe, né? Então, pois é. E falou, olha, então, né, quando ocorreu o óbito ocorreu, ele escreveu no cartório que ele quer ser doador do fígado. Exatamente. Ok, do rim. Pronto, já vai. E também o hospital também não paga nada para o médico para acessar. Essa é uma ação, uma ação social que o Colégio Notarial fez a nível Brasil. Vai ajudar muita gente, com certeza. Então, aqui no Paraná a gente já tem mais de 1.000 potenciais doadores, né? Pessoas que concluíram a autorização e é super recente, assim, então a gente está no começo e é bem bacana. Aqui em Curitiba, inclusive no dia 19 de outubro, a gente vai fazer a jornada notarial, que é um evento nacional. Então, no Brasil inteiro, alguns tabelionatos de notas fazem um evento para atendimento para a comunidade, né? Assessoria jurídica gratuita para a comunidade. Aqui em Curitiba a gente faremos no dia 19, depois eu posso te passar os dados do endereço. Sim, passe sim, para a gente divulgar. E aí também lá a gente vai conseguir fazer essa autorização eletrônica de doação de órgãos. Maravilha. Olha, a gente teria mais 20 horas aqui para falar sobre tudo isso. Para mim é um tema completamente novo, né? E você discorre, né, de fio a pavio, quer dizer, é alguém que está muito inserido, que tem muito conhecimento. Então, Daniel, te agradeço sua presença aqui, toda a tua fala. Espero obrigado. Que muita gente que nos ouve, né, que está mais distante desse tema, possa ter mergulhado aqui na nossa conversa. Legal. E para te achar, enfim, se aparecer alguém com mais dúvidas ou querendo procurar o serviço, onde é que a gente te acha? Então, eu recomendo procurar as redes sociais do Colégio Notarial. Colégio Notarial. Isso, CNBPR, tá? No Instagram, temos no LinkedIn também, Facebook. Mas é Colégio Notarial do Brasil, Seção Paraná. Então, as iniciais são CNBPR. Aí pode procurar a gente lá e se tiver alguma dúvida... E manter esse diálogo que nós começamos aqui hoje. Se tiver alguma sugestão também, alguma coisa que acho que é pertinente, estamos à disposição da população paranaense. Que bom. Então, te agradeço e agradeço a você também que nos assistiu, que nos acompanhou nesse programa, sem deixar de citar os nossos patrocinadores, sem os quais esse projeto não estaria aqui. Então, a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, Imobiliária Invebrais, Schumacher Gestão Comercial, SZL Imóveis e também ao Espaço Italínia, da Avenida Iguaçu, 3825, no Seminário. Agradeço imensamente o nosso tempo juntos e até o próximo episódio.